Boa tarde a todos, bem-vindos à Bienal de 40 anos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito o convite da Bienal. Agradecer a todo mundo que ficou na fila para pegar a senha, que eu sei que não está fácil. Então vocês são guerreiros também e leitores apaixonados, assim como nós dois. Para mim é uma emoção tremenda. Eu acho que para quem não me conhece, meu nome é Pedro Pacífico, também sou mais conhecido como Bookster nas redes sociais. E quando me chamaram para conversar aqui com essas duas pessoas maravilhosas, foi uma emoção tremenda. E eu até nem achei que era um sonho assim que estava se tornando realidade, porque antes de eu ter escrito meu primeiro livro, antes de eu ter crescido nas redes sociais, o primeiro Walter e depois a Carla foram pessoas que eu virei muito fã. E eles, inclusive, participaram dessa minha transição para a vida de autor. O Walter escreveu a orelha do meu livro, um texto generoso, lindíssimo. A Carla, um texto na quarta capa. Então, isso que está acontecendo aqui, para mim, é uma emoção assim que eu não consigo nem explicar. E eu não posso falar muito, senão eu fico até emocionado. Porque o meu livro é um agradecimento à leitura. E o meu livro tem Walter Ugumãe, tem Carla Madeira, porque eles fazem parte desse movimento de transformação que a leitura vem trazendo na gente, com tantas histórias que vem alcançando um público maravilhoso. E para começar, Walter e Carla, eu acho que eu vou dispensar aqui as apresentações, que todo mundo já sabe muito bem sobre os dois, para a gente não perder mais tempo. Queria, antes de saber de vocês, como autores, eu acho que, assim como esse espaço aqui, com milhares de pessoas, a gente tem, antes de tudo, leitores. Né? Leitores apaixonados, leitores que descobriram nos livros sentido e identificação dos nossos problemas, das nossas emoções. Então, eu queria que vocês contassem, começando pela Carla um pouquinho, quem é a Carla leitora, antes de autora? Né? Como é que é a sua relação com os livros? Ei, gente, boa tarde. Que alegria estar aqui, estar vendo a Bienal com tantas pessoas. É muito especial. É muito especial que a literatura mobilize tantas pessoas aqui no Brasil, e é isso que a gente quer para esse país. Né? As pessoas lendo, as pessoas participando dos eventos literários. Muito bom. Eu tenho contado que eu comecei a minha história com a literatura muito mais com a música do que propriamente com a literatura. Com 9 anos eu ganhei um violão, comecei a fazer música, e eu até vi ontem o Walter falando, né, que quem tem Chico Buarque, Caetano Veloso, tem que ter uma alegria, né? Eu me apaixonei pela palavra muito através da música. E depois que comecei a escrever, que é uma coisa relativamente recente na minha vida, a publicação, pelo menos, né, em 2014, que eu lancei Tudo é Rio, eu mudei como leitora, mudei muito o meu jeito de ler. Né? Eu tenho lido de uma maneira muito mais observadora, muito mais atenta, muito mais comovida também, sabe? Tem algumas coisas que me pegam, assim, que me amolecem, sabe? Me deixam completamente tomada, né? Então, eu tenho lido, eu gosto muito de literatura, mas gosto também de teologia, gosto de filosofia, gosto de pedagogia. Então, eu fico lendo essas coisas todas. Hoje, eu acho que sou uma leitora, assim, que eu te contei, que eu aprendi a ler mais de um livro de uma vez, porque era uma coisa que eu não fazia antes. Se eu estava lendo um livro, era só um livro. E agora eu tenho conseguido ler mais de uma coisa ao mesmo tempo. Está sendo muito bom me descobrir como leitora também, de um jeito diferente. E você, Walter? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado.
É uma alegria estar de volta ao Brasil, estar de volta aqui ao Rio. É uma alegria participar pela primeira vez na Bienal. Tenho muito gosto, ainda por cima este ano, um ano tão importante. E é uma alegria estar com estas duas pessoas. São duas pessoas que eu admiro, duas pessoas lindas, dois autores absolutamente maravilhosos e é um orgulho. Fico muito honrado por participar nesta mesa convosco. Muito obrigado. Depois, eu devo dizer que enquanto autor, enquanto leitor, autor também um bocadinho, mas enquanto leitor eu sou nojento, porque eu sou muito indisciplinado e eu sofro da ansiedade cada vez mais. Era uma coisa que eu achava que não tinha, eu achava que era o menos ansioso dos homens, que era uma pessoa muito calma, muito serena. E eu achava isso porque as pessoas mentiam, dizendo: Walter, você transmite tanta calma, a gente escuta você, sai assim nas nuvens. E eu pensava assim, como as pessoas saem nas nuvens, eu saio sempre pelo subterrâneo, pelo subsolo, com uma alma de toupeira. Eu sinto sempre que estou tão embaixo, que enfim... Então eu ficava convencido que eu era muito são da cabeça. Sabe quando a gente está convencido, quando é tão louco que pensa que é super saudável? É aquela pessoa que é tão louca que acha que só ela não é louca, né? Eu acho que isso acontece com quem tem um diagnóstico definitivo, assim, sem qualquer margem para dúvida. Então, né, essa ansiedade, o que cria em mim cada vez mais, o que ela piora em mim, é que eu compro os livros, eu tenho os livros, e eu olho para os livros, eu quero ler todos ao mesmo tempo, não é 2, assim, 3. Eu quero ler todos, eu quero abrir assim todos numa página, eu quero conseguir ler todos da mesma maneira, assim, de uma só olhada, está a ver? O que é que isso provoca? Provoca que eu, quando começo, eu às vezes tremo, tenho assim uma reação física, como se eu não tivesse comido, como se eu não tivesse bebido, como se eu estivesse passando mal de uma insolação qualquer. E então eu fico abrindo e fechando livros como se fossem caixas de onde eu quero tirar as coisas de uma forma imediata. Eu precisava muito que alguém inventasse um jeito da gente ler um livro em 10 segundos. Porque é... Leitura dinâmica, quase. Não, é à medida da minha aflição, sabe? Assim, à medida da perturbação que eu sinto. Eu tenho muitos livros em casa que ainda não li e eu suspeito que não vou ter tempo de vida para ler. Então, eu sou esse leitor que fica... a última vez que eu li verdadeiramente 2 livros ao mesmo tempo, que eu não consigo fazer isso, porque eu depois troco. Eu depois caso personagens de um livro com os personagens do outro. E eu lembro que tinha uma leitora brasileira, uma amiga, a Tita Ponte, emprestou para mim aquele livro maravilhoso do Victor Ehringer. Como é que é? Os Homens Avulsos. Os Homens Avulsos, o Amor dos Homens Avulsos, ou é qualquer coisa dos Homens Avulsos, que é um livro, inclusive, maravilhoso. E eu li junto com outro livro que uma amiga também me deu, que era um livro do Stênio Gardel. A Palavra que Resta. A Palavra que Resta. E a dada altura eu sei que havia um Gaudêncio, e o Gaudêncio já estava nos 2 livros. Porque eu lia, e o Gaudêncio eu acho que é do Stênio Gardel, mas a dada altura eu lia o Victor, e para mim aquele era o Gaudêncio. Depois subitamente eu pensava, mas esse não é o mesmo nome, eu já não estou entendendo o que é isso. Então, mas o Gaudêncio, onde ele foi? Ele não está na roça, não está na fazenda. E depois eu parava e disse assim, eu não estou entendendo isso, eu vou ler o Stênio Gardel. Eu abria assim o Gaudêncio, está aqui. E eu achava que tudo virava normal. Agora, tem um segredo para dar certo essa história de ler mais de um livro de uma vez. Que é você ler um romance, você pode ler uma poesia, você lê uma não ficção, você lê uma... Só não dá para misturar assim 2 romances, porque vai pular personagem de um livro para o outro mesmo. Carla, você com certeza fez terapia, coisa que eu não Ele já sabe dessa informação. Eu não fiz, está faltando isso na minha vida. Você sabe que o pior não é isso não. Outro dia eu estava lendo um livro do Borges, o Borges falou que ele começou a esquecer o nome dos personagens do livro dele.
Então, alguém perguntava assim, Dalva. Ele falava, quem é Dalva? Dalva? Entendeu? Tem a Agostina Bessa Luís, em Portugal, que ela esquecia o nome que dava às personagens, ela trocava o nome mais adiante no livro. E os livros foram editados assim. E ela dizia, não, é uma forma espontânea de escrever. Eu escrevi o livro assim. Se eu entendo que é a mesma personagem, você também, porque não vai entender. O nome mudou, mas o nome não interessa. O que interessa é a personagem, se o que ela traz. Enfim, é um pouco louco também. Seguimos aqui, porque senão, se deixar, a gente vai falando só da primeira pergunta. Carla, na entrevista recente que você deu no Roda Viva, você afirma que nós todos temos a potência do bem e do mal. E eu acho maravilhoso a forma como nos seus livros você traz essa complexidade do ser humano, né? Foge do maniqueísmo de que temos personagens do bem, temos personagens do mal, somos complexos, somos reais. Como é que é para você escrever sobre pessoas tão reais? Gera até uma certa identificação e uma dificuldade de se encontrar nas falhas daqueles personagens que você escreve? Eu acho que é um processo assim, de imaginação e curiosidade. Né? Olhar para aquela personagem ali que tá começando a acontecer com curiosidade e tentar escutar. Tentar ver para onde ela me leva, ouvir, tentar... É sempre a partir de alguma cena, de algum acontecimento, ter curiosidade com aquilo, o que veio antes, o que veio depois, e tentar ficar disponível para isso, assim, de não simplificar, né, de tentar mesmo aceitar a complexidade E eu sinto que os personagens, para você, eles são muito vivos, né? Diferente do Borges, que esquecia os nomes, você fala, né, nas nossas conversas, você fala deles como se eles realmente, para você, eles existem, né? Eles são reais. Eu acho que essa complexidade vem daí. Eu tenho um processo assim de imaginar muito, sabe? De quando estou ainda deitada, antes de levantar, eu penso muito naquela história, eu entro muito naquela cena, de uma forma muito imagética, muita coisa que nem tem a palavra ainda, mas tem o olhar, o jeito que sentiu, o jeito que moveu. E eu acho que isso vai dando uma camada de coisas que eu não sei daquilo que está se apresentando e vai me gerando curiosidade. E eu acho que essas personagens vão ocupando esse espaço assim, da minha atenção, sabe? De imaginar, não só na hora que eu estou escrevendo, e não só quando eu encontro a palavra, mas muitas vezes quando eu não a encontro, sabe? Posso dizer uma coisa? Eu, quando leio a Carla, eu fico impressionado. Eu, se fosse conhecido dela, assim, do bairro dela, assim, de onde ela vive, do prédio, quando ela publica um livro, eu ia ver se eu estou lá. Porque fica muito essa sensação, assim, ela tem de conhecer essa pessoa, não é? Isso não pode ser só uma coisa da cabeça dela. Se a pessoa é tão densa, tão espessa... Palpável, né? Tem uma espessura humana tão grande que não é possível que ela não seja uma amiga dela. Assim, ela está dedurando alguém. Eu acho que ela dedura as pessoas. E não falando tenho certeza. em falhas, Walter, você já falou em mais de uma oportunidade que você, quando criança, você achava que você não ia dar em nada. Né? Eu ia só morrer. Que você ia morrer cedo, com 18 anos, você não achava. Que você não ia, se era uma criança que não ia virar nada. Ia só morrer cedo. Essa sensação dessa incapacidade de se transformar em alguma coisa é algo que até hoje talvez esteja presente, e que é importante na sua escrita, na criação dos personagens, das suas histórias? É um pouco importante para tudo. É importante, por exemplo, para dominar o ego, né? É importante para tudo a gente pensar assim, não, espera aí, eu era aquele moço que não ia dar em nada. Então, se eu hoje tiver almoçado, já foi... Não, vou fazer 52 anos, caramba, já vi o lucro dos 18 de idade que eu achava que ia morrer até aos 52, o lucro de tempo, de experiências de vida.
Lucro nosso, né? Que tivemos muitos livros É dos isso. 18 anos para cá. Mas eu tinha assim, eu chegava a ter um sonho que eu achava que eu morria e eu chegava na porta do céu e tinha um homem que dizia, não, você não pode entrar assim, mas eu morri de qualquer jeito. Não, mas você não tem interesse, assim, você não fez nada, não é ninguém, não é nada, o céu não tem interesse em você. E eu dizia assim, mas então eu vou para onde? Ah, não sei. E eu acordava porque eu pensava assim, mas eu estou morto e eu não sei para onde vão os mortos que não podem entrar no céu, que não têm serviço, não é? Não servem para nada. Sabe assim? E eu achava que isso era um pouco tradução. Isto agora é a parte trágica. O sonho é só a parte poética. Eu achava que de facto eu sentia que em muitas das situações ninguém esperava nada de mim, assim, ninguém dava sequer a oportunidade que eu pudesse fazer nada, nem pegar o café. Sabe assim, eu posso ir pegar um café para você? Não, fica quieto. Assim, você é criança e fique criança toda a vida, morra cedo e não mexa. E as pessoas, eu acho que eu virei escritor muito por causa dessa disciplina de silêncio e de missão. Com que idade, Walter? Eu comecei a escrever, era muito criança mesmo, os meus primeiros poemas eu tinha 7 anos, ainda não conhecia, eu não conseguia nem articular o alfabeto inteiro. Não era o léxico, as palavras assim, eu não conhecia nem as letras todas do alfabeto. Mas os meus primeiros livros, assim, inteiros, eu devia ter 11, 12 anos, que eu escrevia histórias, assim, desde extraterrestres que chegavam, até meninos que eram raptados, até pessoas que tinham 50 filhos. Eu escrevia histórias dessas, sobretudo no tempo das férias, quando não tinha escola. Mas eu escrevia porque eu não era esperado dizer nada em lugar nenhum, não podia fazer nada em lugar nenhum. Então eu escrevia, era assim uma forma de ter uma observação da existência. Eu sempre tive muito essa sensação. Eu não vou ser nada, mas talvez eu possa ver quem é. Não é? Talvez através do livro, e antes que eu morra, talvez eu possa saber como é a vida das pessoas que são alguma coisa. Eu nunca sonhei ser escritor. Eu sonhei com a vida dos escritores. Eu pensei, deve ser incrível ser escritor. Mas eu nunca tive um sonho em que eu pensasse, acordava num lugar qualquer e pensava, sou um escritor, tenho um livro. Quando eu tive Covid, deixa eu só contar isso muito rápido. Quando eu tive Covid, a coisa mais estranha que me aconteceu e da qual eu gosto muito, foi uma manhã em que eu acordei e eu perdi a memória. Durante um instante, eu acordei, não sabia onde estava e eu não sabia quem era. E eu pensei assim, eu não sei, eu tenho de ir trabalhar. Eu pensei, eu tenho de ir trabalhar. Acordei, devo ter um patrão à minha espera e eu tenho de ir para algum lugar. Mas eu não sei onde é que eu trabalho. E eu pensei assim, eu adoraria ser um escritor. E depois, muito lentamente, eu fui percebendo, eu fui pensando assim, se eu fosse um escritor, eu escrevia sobre a desumanização. Depois pensei, eu acho que há um homem chamado Walter que escreveu isso. E eu pensei, eu acho que sou o Walter. Isto comove-me um pouco. Quando eu percebi que era o Walter Ugumem, não é por ser o Walter Ugumem, mas por ser alguém que escreve livros e que no instante em que eu não tive percepção de quem sou, o meu sonho era ser escritor, eu percebi que eu não posso ser ingrato, que eu tenho tudo para ser grato à vida. Isso que você fala de... Para quem achava que não ia ser nada, né? Até que deu bem. E mais uma coisa que eu acho muito linda que você fala em um dos seus livros, e até que virou epígrafe do meu livro, que é aquela frase, ser o que se pode é a felicidade. Então, é isso, né? Você, achando que não ia ser nada, você estava sendo o que você podia e até vendo a vida do outro que você admirava.
Isso é muito marcante. E quando a gente, aqui até o tema dessa mesa é escrita com coração. A gente escreve com coração, a gente se coloca nos livros, mas ao mesmo tempo, e muitas vezes, esse coração é um coração dolorido, é um coração machucado. Carla, nos seus livros tem passagens marcantes, potentes, tristes, de dor, de sofrimento. Até, eu acho que o tema da mulher está muito presente. Em uma entrevista sua, você diz quantas mulheres não conseguem se afastar de relações agressivas, entrando num ciclo de violência sem saída. Nas suas obras, você trazer essa violência contra a mulher, você trazer esse coração partido, esse coração machucado, é uma forma de trazer para o público o que você enxerga na sociedade? Olha, eu não funciono muito nessa ideia de ter um tema, assim, vou falar sobre violência, ou vou falar de algum tema. Eu não parto de um tema. Eu, até hoje, nas experiências minhas, até hoje, como escritora, eu parto de um acontecimento ali que eu olho para aquela personagem. Não é assim, vou escrever sobre violência. Eu olho para aquela cena, para aquele acontecimento que, de alguma maneira, me afetou, né, que eu imaginei ou que me ocorreu, e olho para aquela personagem. Eu não tenho ali uma ideia de um recado social, ou de um acerto de contas, ou de algum desejo mais didático. Eu não vou... Esse não é o meu ponto de partida. Meu ponto de partida é aquela coisa particular ali, que, de repente, pode até tomar uma dimensão mais universal, ou porque muitos desses acontecimentos, eles fazem parte da vida de muitas pessoas, ou aquelas questões estão ali esparramadas de alguma maneira, e ao ver a história de alguém, é como se aquela história juntasse uma coisa que está dentro do outro, mas que você nem... Né? Então, não tem essa intencionalidade de alguma coisa... com essa pegada mais útil, né? Com essa pegada mais... Acaba acontecendo porque nós somos seres políticos, não tem jeito. Tudo que a gente faz, de alguma maneira, fala sobre o que a gente... sobre o nosso jeito de estar no mundo, sobre os nossos pactos, né, civilizatórios, querendo ou não, a gente acaba... a gente está imerso nisso e a gente não faz nada fora disso. Mas não tem essa intencionalidade, mas apesar sabe, de Pedro? não ter essa intencionalidade, você deve receber muitos feedbacks de pessoas que se identificaram com isso. Muitos. Então, muitos. a literatura servindo até como essa ferramenta de empatia, de se aproximar e de se identificar, né? A literatura, eu acho que ela tem muito... Ela é muito essa ocasião de, a partir de uma história ali particular, você colocar questões suas, o leitor colocar as questões dele, né? Assim, o leitor nunca ouve só a voz do narrador ou a voz dos personagens, ele sempre ouve a partir das próprias vozes, né? A partir da história dele, do que ele viveu, do lugar que ele está. Tem coisas que emocionam uma pessoa, que não emocionam outras, que irritam uma pessoa, que a outra nem viu. É essa riqueza que eu acho, né, de subjetividade, o espaço da subjetividade. Eu sou publicitária, eu trabalho com linguagem, eu saí da matemática para ir para a publicidade porque eu sentia muita falta das linguagens artísticas. E o publicitário, ele trabalha, ele domina muito a ferramenta da arte, porque ele faz histórias, ele trabalha com fotografia, ele trabalha com música, ele trabalha com artes plásticas. Esse é a matéria dele, mas ele não é artista, porque não existe na publicidade espaço para subjetividade. Se eu estiver falando de sabão em pó, você não pode entender que eu estou falando de leite ninho. Né? Então, assim, não tem espaço para subjetividade, que é onde a arte
entra, né? O que você falou, o que você quis falar, pode ser compreendido totalmente de outra maneira. Não se tem controle sobre isso. E isso é o espaço da subjetividade. A beleza da arte, para mim, é isso, né? É fazer caber o outro, né? E Walter, além sobre esse tema até de personagens femininas que estão muito presentes nos livros da Carla, para você a figura, eu acho, da mulher, né, do feminino é muito presente na sua vida. Não é à toa que Walter Hugo Mãe é um pseudônimo, gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui estamos com Walter Hugo Lemos, né, que nasceu Walter Hugo Lemos. Mais um dedo duro. E aí, quando a gente pega essa importância de você ter trazido o nome mãe, não é coincidência, tem uma questão maternal muito forte. Até recentemente você publicou aqui no Brasil um livro que fala justamente sobre essa sua relação com a mãe, né? A partir do momento que os filhos passam a ser pais e mães dos próprios pais. Como é que é essa presença materna e feminina na sua vida? Fala um pouco disso pra gente. Na minha experiência foi inevitável que a figura da mulher fosse preponderante, porque além da minha mãe eu tenho 2 irmãs mais velhas. Eu sou o mais novo, tenho um irmão, mas as minhas irmãs são mais velhas do que eu e o meu irmão. E por isso, em algumas ocasiões, eu tinha 3 mães. E depois acontece de o meu pai teve 20 irmãos. Nossa. E o meu pai era o mais velho. Então ele cresceu, todo ano tinha uma criança nova em casa, não é? Todo o Natal havia o menino Jesus que nascia de propósito, assim, expresso para aquele Natal. Era o menino Jesus do ano. Então ele teve um irmão constante. E o meu pai foi obrigado a cuidar de crianças até ele casar com a minha mãe. Claro, quando ele casa com a minha mãe tem outra criança, o meu pai estava farto de crianças. Ele queria ter muitos filhos. O meu pai falou muitas vezes sobre isso, que queria ter 16, 17 filhos. A minha mãe é que o mandou dar uma volta e que fosse fazer filhos noutras se fosse preciso. Mas nela jamais. Ainda assim, a minha mãe teve 5 filhos. Uma das crianças morreu. Mas eu acho que o meu pai morreu há muitos anos já, há 23 anos. O meu pai gostava muito de nós, obviamente, mas a capacidade para ele estar presente, para ele acompanhar cada detalhe, era uma capacidade que a gente não lhe podia pedir. Não era possível pedir mais, não é? Quem em criança já tinha sido, de alguma forma, uma figura paterna. Então a minha mãe foi, assim, aquela mãezona que pousou sobre nós e que nos cuidou e que nos nutriu, que nos orientou. E a minha mãe é uma pessoa com muito pouca escola. A minha mãe estudou 3 anos, tem 3 anos de escolaridade. E por isso é uma pessoa pouco letrada, mas é uma pessoa que precisou de ganhar conhecimento por pura intuição de sobrevivência, pura necessidade de sobreviver e de fazer sobreviver os filhos. Então o meu respeito, obviamente o meu respeito pelo meu pai é imenso, mas o respeito pela minha mãe, a minha admiração pela minha mãe é do foro das heroínas. Eu acho que a minha mãe é uma heroína, porque com a matéria que ela tinha, com os instrumentos que ela tinha, aquilo que ela conseguiu de criar 4 filhos, de lhes dar os estudos, de os levar a ter casa, é uma coisa muito, muito impressionante. A mim impressiona muito. Quando você estava falando sobre a maneira como o leitor implica nos livros, a gente escreve os livros e acha que eles vão significar isso ou aquilo, mas depois eles significam o que cada leitor quiser. E o leitor lê livremente, não é? De maneira até a deturpar o que ele quiser. A gente lê um livro e o livro é sobre um homem, no fim, se a gente, talvez a memória guarde que era uma história de uma mulher qualquer. Eu guardo coisas mentirosas na memória, eu lembro coisas que são mentira acerca dos livros, mas foi aquilo que eu vi e, sobretudo, talvez tenha sido aquilo que eu quisesse ver. Uma das coisas que eu faço nos livros, eu cubro as páginas que falam sobre a morte das mães. Eu não sei se vocês conhecem um livro que é horrivelmente maravilhoso,
da Annie Arnaud, em que ela conta, é um livro breve, na primeira parte ela conta a morte do pai, na segunda parte ela conta a morte da mãe. E ela descreve o funeral e essas coisas todas. Então, quando morreu o pai, assim, o meu pai já morreu há muitos anos, já sei o que é, já passei por isso, posso ser solidário, mas já foi. Agora, quando ela conta sobre a morte da mãe, eu pego um pincel com tinta da China e eu pintei as páginas todas. Assim, eu li, mas li com raiva, li com um certo ódio, revoltado com ela, achando que ela devia de ter uma infecção urinária e eu não quero que aquelas páginas existam na minha casa. O livro está lá, mas ele está pintado de maneira que seja ilegível a questão da morte da mãe. Então, o livro sendo dela, ela que me desculpe, mas dentro da minha casa ele vai se comportar como eu mando. Mas cuidado que uma vez eu tenho isso com... Outro dia eu ouvi uma frase maravilhosa. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Mas isso de riscar, uma vez, tem que tomar cuidado, eu tenho isso com animais. Eu não consigo ver nenhuma passagem com maus tratos com animais. Eu pulo, assim, eu fico vendo até onde vai falar do animal e passo. Aí outro dia eu estava no escritório, um amigo falou, nossa, eu terminei de ler o livro, né? Aquela parte como ele escreve, quando tem o burrinho. Aí eu não lembrava, não tinha lido aquela parte, que burrinho. Aí parecia que eu não tinha lido o livro, tinha enganado a pessoa. Então a gente só tem que tomar esse cuidado. Mas eu assumo. Eu até leio, mas leio enojado, sabe? Não consigo, eu pulo. Leio assim, com asco. Eu pulo parte de animais. Por que essa imbecil escreveu isso? Ela não pode escrever sobre outra coisa. Não pode, já deu, a gente já entendeu, ela já matou o pai. Já descreveu o funeral do pai, a gente já foi no funeral do pai dela. Escreve sobre outra coisa, mulher. Deixa a tua mãe sossegada. Não mexe com mães, deixa as mães sossegadas. Mães sofrem muito, não precisam sofrer mais, não precisam sofrer nos livros. Descrições horrendas sobre as mães, sou contra. Recado para Annie Ernaux, vencedora do Prêmio Nobel do ano passado. Recado dado. Eu também tenho uma coisa muito forte com mãe na minha literatura. Eu vou até falar disso, Carla. Deus é mãe e sofre de impotências. Você escreve isso. Conta pra gente esse sentimento de mãe para você, essa presença, e por que Deus seria uma mãe? Olha, quando eu me tornei mãe, foi a coisa mais perturbadora da minha vida. Porque você lidar com não saber o que vai acontecer daqui a pouco, quando você tem filho, assim, para mim foi uma coisa... Talvez eu até tenha começado a escrever grande parte por isso, assim, porque ali na história, talvez eu possa alguma coisa, assim, possa imaginar alguma coisa, porque esse não controlar, esse não poder proteger quem você ama, né? Tuderri fala isso claramente, é uma coisa, para mim, imensa. Né? Então, a questão da maternidade atravessa todos os meus livros, e estou escrevendo outro agora, e não consigo escapar dessa questão da maternidade. Já sabe, não faça crueldade. Não pede para o Walter escrever a orelha e você tiver uma morte. Mas é isso, assim, eu acho que essa ideia de... Em Tuderri tem muito essa questão de Deus, né, atravessado pela questão da religiosidade. E essa imagem de Deus é mãe, sofre de impotências, mas está disposto a virar a noite do seu lado, se você precisar. É um pouco isso. Acho uma linda definição de mãe e de Deus. E falando em Deus, Walter, ontem você, no programa com a Miriam Leitão, você deu com exclusividade o nome do seu próximo livro.
que Deus na escuridão. Conta um pouquinho para a gente, né, do que vem por aí e sobre a presença da religião na sua vida, né, dessa presença de Deus mesmo. Bem, esse livro vai sairá, ao menos em Portugal, sairá em janeiro. Conto que pouco tempo depois, ou mais ou menos na mesma altura, poderá sair aqui no Brasil. Espero que possa ser assim. Chama de facto Deus na escuridão. E sabe que eu não consigo ficar muito afastado da impressão de haver um sentido profundo para a existência. Eu até queria assim não acreditar em nada e ficar pacificamente acomodado nessa convicção de que, olha, é só mesmo isto, mas eu não consigo. Há qualquer coisa. Sabe aquela ideia dos padres acolherem o sacerdócio porque sentem um chamamento? Eu por vezes tenho a sensação de que alguma coisa implica comigo, alguma coisa desassossega ao meu espírito. Mas seus pais eram religiosos, assim, católicos ou alguma Não, muito religião? poucos, muito pouco. Eu creio que há várias coisas assim, vários episódios na minha vida que são muito preponderantes agora que eu sou mais velho. Porque durante a vida inteira eu desprezei. Eles aconteceram, eu achei assim, provavelmente, olha, foi uma bizarria qualquer do universo e fui avançando. Mas hoje fico meio perplexo, assim, até com a minha atitude de naturalização, de normalização de algumas coisas. Então, eu não consigo hoje voltar absolutamente as costas. E ontem eu fui à Praça 15, ao Paço Imperial, e a igreja que tem do lado, que eu não sei, igreja de São José, acho eu, estava aberta. Foi a primeira vez, eu venho ao Rio há muitos anos, foi a primeira vez que eu vi aquela igreja de portas abertas. Então eu entrei para ver como é, uma igreja barroca, bonita por dentro, uma estátua muito grande. Eu sentei e eu pensei assim, eu tenho a sensação de que os modos como as pessoas acreditam numa transcendência qualquer, na presença de um ser superior, na presença de uma inteligência superior, os modos são distintos, mas é um bocadinho como nós aprendermos linguagens diferentes, mas as palavras dizerem o mesmo. A gente aprende línguas distintas, mas vamos dizer noite e dia, vamos dizer eu, ele, ela, você, vamos dizer amor, vamos dizer essas coisas todas. E por isso, definindo tecnologias distintas de comunicação, a gente está comunicando acerca de uma mesma verdade. E então eu tenho a sensação de que, eventualmente, essa pode ser... Porque eu estava olhando para São José e pensava assim, mas porquê esse São José há de ser verdadeiro e o que sentem os islâmicos não há de ser, o candomblé não vai ser verdadeiro? Porquê exatamente esta história? Porquê exatamente esta narrativa, esta igreja é uma coisa verdadeira? E eu acho que tudo pode ser verdadeiro porque tudo é uma língua para dizer a mesma coisa. E então eu tenho muita esperança de que esta pulverização de um sentimento de transcendência, de um sentimento do divino, por tantos povos tão distintos, em tão diferentes estados de cultura e de sentimento, esta pulverização deste sentimento de sublimação, de sublime e de divino, eu tenho muita esperança que ela corresponda a uma existência efetiva de alguma coisa que confira sentido. E talvez grande parte das maiores violências que já foram cometidas é por não se aceitar justamente que as línguas são possam se contar tantas histórias com palavras diferentes, né? E que todas elas carregam uma verdade ou um sentido que precisa ser respeitado, né? Sem dúvida. Eu não sei se respondi à sua pergunta, Pedro, mas também... Você só não falou nada do livro, acho que é para fugir da pergunta e não dar spoiler. Sim, era a minha intenção não contar nada sobre o livro. Imaginei, eu percebi, você girou e fugiu. Foi. Eu já nem lembrava que você tinha perguntado sobre o livro, imagino. Mas você contou ontem um pouquinho
E quem quiser depois tá na Miriam Leitão. E Carla, você está escrevendo um livro também. Não está pronto como o do Walter. Hoje até você me deu um spoiler que eu não vou falar, porque eu não sei se pode do título provisório por enquanto. Mas conta pra gente isso que você diz, né? Tá presente a questão até da mãe de novo. Você consegue dar um spoiler do que vem por aí? Não consigo dar, porque está muito ainda... É difícil, né, gente? Está muito... É difícil. Ainda é um espaço que precisa de muita liberdade para, né, para seguir, para mudar, para desistir, mas a questão da mãe, mais uma vez, é uma questão central e vou tratá-la mal um pouco, mas... Eu vou pegar meu pincel de tinta da China, vou cobrir tudo. Mas depois não sei o que eu vou fazer, mas as mães, né? As mães pelejam muito, né? As mães pelejam muito. Mas este sentimento da Carla é muito... Esta coisa da gente abrir um livro que ainda não está editado, isto é muito delicado. Aqui atrás eu vinha conversando com a Carla e eu vinha dizendo, o meu livro está completo, está entregue, eu entreguei, já 3 pessoas leram, o livro está acabado. Mas eu estava dizendo, o livro não entra imediatamente na família, assim, eu acabo o livro, adoro o livro, estou apaixonado pelo livro, mas ele não é ainda da família. Ele não está já junto das doenças do Brasil e da desumanização. Não, é assim, ele vai fazer um estágio, ele vai ser educado, vai para uma escola, quando ele tiver educação, então ele talvez possa fazer parte, né? Fazer parte. E muito do que a gente possa dizer, antecipar sobre um livro que ainda não é consumado, que ainda não tem corpo físico, ainda não está fisicamente disponível, a gente tem sempre a sensação de que está meio espreitando no banheiro, assim. É uma coisa íntima que a gente não sabe se vai mudar. Tudo pode, enquanto não tiver impresso na livraria, eu posso querer mudar alguma coisa, dizer assim, sabe, eu vou fazer... Só acaba quando está pronto mesmo, né? Impresso, distribuído. E mesmo assim, ó, a natureza da mordida... Você mudou coisa, né? Né? Quando a Record lançou, eu senti muita necessidade de fazer alterações, e alteração importante, assim, sabe? Não, lógico que quem morreu, morreu, quem viveu, viveu, mas sentir... São coisas que foram muito importantes para mim. Quem leu a primeira versão, ao ler a segunda, vai sentir que tem coisas importantes, assim, que eu senti necessidade de refazer. E gostei de ter tido coragem de refazer. Gostei de ter feito isso. Mas, Pedro, eu acho que você podia falar que o Pedro é um autor agora, né? Acabou de estrear há pouquíssimo tempo com um belíssimo livro que eu já li antes dele, inclusive, ter corpo. Mas é muito interessante, porque uma das coisas mais vibrantes de escrever livros é quando o livro chega aos leitores e a gente recebe o livro pelos olhos dos outros. Então o livro ganha uma personalidade que a gente talvez não tivesse previsto. Isso está acontecendo pela primeira vez com você agora. Eu gostava que você falasse sobre isso, assim. Você, enquanto autor, o que está acontecendo na sua vida hoje, agora? Primeiro, eu não paguei ele para falar isso, tá? Elogiar meu livro, que fique claro. Sou grato, mas o olhinho dele brilhou aqui, que eu vi. Brilhou. Obrigado. Confesso, quando eu recebi o texto dos dois, eu cheguei pro Bruno, que é meu agente, e falei, Bruno, eu estou muito inseguro, eu acho que eles escreveram por dó de mim. Eu não quero publicar isso, não tá legal, não sei o quê. Primeiro, então, tem esse medo total, essa insegurança de publicar um livro, ainda sendo um leitor que lê tantas pessoas incríveis, você fala, como é que eu vou publicar algo tendo lido, né, tanta gente linda, maravilhosa, publicado textos incríveis? Mas foi quando eu entendi nesse processo que eu estava encontrando a minha própria voz, né, nesse processo de escrita. É um livro que eu falo muito sobre
questões íntimas minhas de aceitação de sexualidade, de saúde mental e como os livros estiveram presentes nesse processo. E quando você vê ele começa a receber os primeiros feedbacks, é uma coisa muito doida, porque você não imagina o que vai tocar aquele leitor. Às vezes você escreve um negócio que você nem imagina nada, só uma partezinha do texto não é das mais importantes, e aquilo atinge o leitor, gera uma identificação muito forte. Então, até ele estar presente, estar nas livrarias e nas mãos dos leitores, o livro ainda não tem uma forma, ele encorpa realmente, né, ele toma uma sustentação quando ele está na mão dos leitores. Isso é maravilhoso, porque você vê que a sua história, de alguma forma, e a sua vivência com os livros, seja ficção ou não, porque sempre vai ter um pouquinho da gente naqueles livros, não tem como, né, mesmo sendo ficção, isso vai gerar um impacto tremendo e vai fazer com que as pessoas se identifiquem e você recebe, então, histórias, uma enxurrada de histórias, e percebe que você não está sozinho naquelas suas dores, né? Eu acho que com os livros, escrevendo o meu próprio livro e relembrando como os livros estiveram presentes na minha vida, eu entendi que com os livros a gente nunca está sozinho nas nossas dores, né? A gente tem uma companhia constante. Vocês foram companhias muito importantes nesse meu trajeto, assim, realmente, de fazer entender como a emoção, a dor, a alegria, ela é universal, né? Por mais que cada um tenha a sua particularidade. E ver isso com o público é uma coisa maravilhosa. E até falando de nossas histórias, como elas estão presentes nos livros, eu tenho um podcast, até que os dois já participaram, que chama Daria um Livro, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Se vocês contassem algum momento marcante da vida de vocês, o Walter até já escreveu um livro sobre a vida dele, mas que vocês acham que daria um livro, no sentido de, pode ser uma história emocionante, uma história caótica, uma história engraçada, mas que de alguma forma aquilo mexeu com vocês a ponto de isso estar na mão de outras pessoas, gerar essa identificação e conseguir tocar a vivência delas. Bem, antes de mais, Pedro, não é verdade. A gente escreve muitos livros, tem muita gente gostando, mas nem sempre consegue companhia. Por vezes a gente fica encalhado e por isso eu encalhei total. Depois, eu talvez escrevesse sobre uma coisa muito, muito trágica, até traumática e horrenda, que eu provavelmente não deveria contar aqui. Quando o meu pai morreu, não é que a gente não soubesse que ele não haveria de morrer porque ele estava doente, mas a gente tinha uma negação tão grande, a gente estava tão perplexo com a doença do meu pai que a gente não... As pessoas ficam sofrendo, não ficam ativas, programáticas, não é? Não fazem o que devem, as pessoas fazem o que conseguem. Então, meu pai morreu, a gente percebeu, ele não queria ir para os jazigos de família em Guimarães, então a gente percebeu que a gente não tinha jazigo onde ele queria ser sepultado. Então, ele foi sepultado num jazigo camarário, que são jazigos que existem e que as pessoas podem ocupar durante 5 anos. Ao fim de 5 anos você tem de ou trasladar para um jazigo definitivo, ou então as ossadas são recolhidas e são deitadas num contentor, digamos, universal. A gente comprou um jazigo, só depois, quando ele já estava sepultado, esperamos o tempo regulamentar e quando completou o tempo, era preciso fazer a exumação e trasladar o corpo do meu pai, que nós achávamos que iam ser um conjunto de ossos. E como eu e o meu irmão somos os machos da família, a família mandou que eu e o meu irmão fôssemos acompanhar a trasladação dos ossos, da ossatura do meu pai. E então, quando a gente chegou, o coveiro estava escavando, e a dada altura não escavou mais e saiu e olhava para o fundo e havia assim uma espécie de lago de petróleo, parecia assim uma coisa de petróleo. E o coveiro disse, a gente não vai poder trasladar porque o corpo está inteiro. E a gente olhava e não via, eu e o meu irmão, parecíamos cegos olhando. Eu não conseguia ver o corpo do meu pai estava inteiro ainda, não tinha sido corrompido pelos bichos. E então o coveiro fez uma coisa que eu nunca pensei que os coveiros fizessem, assim, que fosse tão
ele levantou o corpo do meu pai. E tinham passado nessa altura cerca de 8 anos, porque previa-se, como os lençóis de água passavam naquela parte do cemitério, que não levasse 5 anos a desfazer o corpo, mas um pouco mais. Então 8 anos seria suficiente. Eu estou até hoje tentando lidar com esse corpo levantado, assim, levantado pelos braços, assim, como a gente faz assim, alguém que cai no chão, que a gente pega por baixo dos, como diz, dos ombros, nos cotovelos, não é os cotovelos, isto são os sovacos, as axilas. E ele levanta assim, e eu e o meu irmão. E o meu irmão é mais velho que eu, e o meu irmão é uma alma bruta. Eu sou sensível, sou simpático, e o meu irmão é muito bruto. E o meu irmão ficou lívido, assim, de não ter reação. E eu acho que porque escrevo livros, embora seja uma alma sensível, eu olhei e eu falei com o coveiro e disse: bem, então é melhor deixar estar, é melhor deixar ficar outra vez aí, eu não sei quantos anos é que vai ficar mais. Mas a gente não pode trasladar assim, é proibido, não se pode, porque é profanação de cadáver, não é? E o que é que me angustiava foi o coveiro tentar encaixar o corpo exatamente no lugar de onde ele tinha saído. E eu fiquei olhando, e aquilo era tudo muito escuro, era quase invisível de tão denso, de escuro. Porque era de facto uma água, parecia um óleo, petróleo. E eu estava completamente aterrorizado. Aliás, eu não estava mais que aterrorizado, estava falecido. Assim, eu estava um bocadinho transcendido para outro lado da vida. E eu estava dando instruções, assim, não, mas falta ali. Mas aquilo não é um pouco do não sei o quê. Eu vou poupar alguns pormenores. Assim, eu acho que vai ser as minhas memórias de Brás Cubas. Eu vou, assim, sabe aquela coisa do cadáver, do póstumo, os mortos estão ajuizando vocês? Eu pensei assim, só mesmo o Sr. Jorge, meu pai chamava-se Jorge, só mesmo o Sr. Jorge, para 8 anos depois, vir aparecer nesses prantos, não é? Aparecer desse jeito, mal vestido, sujo, não tomou nem banho, para conversar comigo e com o meu irmão. Até hoje eu não falei com o meu irmão sobre isso, meu irmão não consegue falar sobre isso. E eu estou começando a falar porque eu preciso de entender que isso aconteceu e que isso um dia tem de virar um livro qualquer, que vai ser mais horrível que o de Annie Arnaud. E depois eu quero ver ela a ler o livro e a sofrer como eu sofri, para ela aprender. Você? Bom, eu tenho uma curiosidade, uma coisa interessante. O Walter falou quando, uma certa vez, ele veio ao Brasil e as pessoas falavam, você tem que ler a Carla, que tem alguma coisa a ver e tal. E você estava contando do seu pai, da sua mãe. Eu fiquei um pouco, até assim, impressionado com algumas coisas comuns. Meu pai teve 17 irmãos, era um homem erudito, assim, foi religioso. Ele era matemático e foi religioso mesmo, entrou para a vida religiosa. Depois ele saiu, conheceu minha mãe. Minha mãe mal completou o 1º grau, mas eu perdi minha mãe tem um ano e pouquinho. Mas ela foi dessas mulheres incríveis, porque meu pai, sendo professor, ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite para dar conta. Tiveram 6 filhos. Também minha mãe um dia falou, chega, aqui não vai ter mais, a gente não vai ter mais filho. Então meu pai trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e minha mãe com os afazeres, criando a gente, dando conta de tudo. Mas, enfim, meu pai se chamava Ulisses. E minha mãe se chamava Irlanda. Eu quase chamei Joyce. E aí, essa é a brincadeira que eu tenho feito agora, mas eu fiquei com vontade disso
se tornar uma história. Aham. Eu acho que daria um livro. Com certeza. Você não acha que daria um livro? Espero que não seja tão difícil do que Ulisses, né? Se eu chamasse Joyce, daria um livro. Daria. Mas é uma curiosidade que tem me interessado agora, sabe? O tempo tá... Vocês não acham curto. importante que as esposas cheguem a um momento e mandem os maridos trepar com as vizinhas, assim, chega, vai trepar com a vizinha, chega de filho. eu, não quero mais, quero assistir a novela. Eu sinto assim, eu chego a uma hora que eu assim, não, hora da novela, chega, não quero nada, não quero Porque amor, não quero nada. Isso é uma loucura. Você pensar uma mulher igual a minha avó, ela teve 17 filhos. Como ela não chegou Pensa a ponto de dizer bem, assim, não, o que hora que da é isso? novela. Vai dar Elizabeth Savala, quero ver. Com Tony Ramos, eu vou ver se eles acertam. Não quero mais trepar, não quero mais ter filhos, chega. A gente não está com muito tempo ainda e tem muitas perguntas, mas eu quero fazer uma que eu acho, vendo até esse cenário desse galpão lotadíssimo, a cultura brasileira, né, tão linda. O Walter, eu sei que você é um fã assim de carteirinha da cultura brasileira. Carla, você vem alcançando um público gigantesco. Você vem levando literatura contemporânea e nacional, que é algo ainda muito pouco valorizado para tanta gente. O Brasil, sendo essa riqueza cultural, ao mesmo tempo vive já há muito tempo, mas continua vivendo problemas seríssimos sociais, políticos. Para vocês, o que falta nesse Brasil, né, para talvez a gente conseguir chegar à altura da cultura que a gente tem nos outros aspectos? Falta que o poder queira. Falta que quem tem poder verdadeiramente queira colaborar com o levantamento da multidão. Eu acho que o poder corrompe em toda a parte, mas eventualmente em alguns lugares tem mais o que roubar do que em outros lugares. Em Portugal não tem nada para roubar. É uma terra seca, é um pedregulho árido. Vieram para cá, né? Por que vieram para cá? Porque aqui tinha para roubar. E agora tem prova. Eu não devia nem dizer isso. Agora tem prova, porque agora abriu o Museu do Ouro em Lisboa e tem uma área chamada o Ouro do Brasil. Então sabe aquela coisa que todo mundo pergunta, e o Ouro do Brasil está lá, podem ir ver, está lá. Está escrito assim na parede, o Ouro do Brasil. Então, eu acho que a desgraça do Brasil é ser naturalmente, verdadeiramente rico. A Europa toda é um pedregulho seco, é uma terra seca, não tem mais nada, ela virou um museu. Ela só pode prestar serviços. Você vai à Europa para ver como é bonito o que foi feito. Não é? O Brasil é belo, sobretudo se você não mexer. Não é? Você não precisa construir nada. Se não destruir, já está incrível, né? Se não destruir, aqui já é o paraíso. E é isso que custa que não seja inteligido, que não seja entendido de uma vez por todas pelo poder. Isso já era o paraíso antes de chegar gente, isso já era o paraíso antes de haver toda esta ideia do que é suposto ser o progresso e ser a sofisticação. Sofisticado é a gente não destruir nada. Sofisticado é a gente viver uma vida inteira e não ter produzido morte nenhuma, estrago nenhum, ter contribuído simplesmente para que a vida seja mais viva ainda. Eu fico pensando... por que coletivamente a gente tem feito, né, tantos absurdos, sendo que a gente, quando individualmente, a gente gostaria que as coisas fossem diferentes, né? Por que nós estamos produzindo esse poder público? Por que nós estamos produzindo uma humanidade tão insensível à desigualdade, tão insensível à dor do outro, né? Por que a gente está vendo tanta violência, uma pessoa não sente dor de destruir a outra, agredir a outra, torturar, matar?
por que a gente está fazendo isso? Né? Então, assim, eu acho que é óbvio que tem uma questão de base, talvez eu tenha até essa curiosidade tão grande com as famílias, porque eu acho que é o primeiro lugar que nos recebe no mundo e que nos ajuda a ter esses valores, né, básicos de respeitar o outro, de como a gente olha para o coletivo, de como a gente olha. Eu não sei como a gente vai mudar isso, assim, mas eu acho que passa, sempre passa, pela educação. E eu acho que essa é a base de tudo, né? E é esse ciclo que a gente não sabe como interromper, porque a educação depende do poder público, mas o poder público depende da educação, porque sem educação a gente vota no tipo de gente que está aí, né? E eu acho que essa inércia da sociedade sobre a dor do outro, eu acho que até essa semana teve um acontecimento muito trágico, horroroso, que mostra muito isso. Foi um ator brasileiro, o Vitor Meniel, ele foi espancado num crime covardemente homofóbico, e o porteiro do prédio, tem as filmagens, ele ficou ao lado pelos minutos inteiros que ele foi sendo espancado e não fez nada. Depois de 2 minutos que o Vitor estava lá deitado, ele pegou e puxou o corpo dele para tirar da passagem. Então, acho que... E aí, justamente isso na literatura, né? Me perguntam, desde que eu me assumi nas redes sociais, a minha sexualidade, me perguntam muito, assim, algumas pessoas, até mascarando um certo preconceito, mas por que você tem que falar sobre isso? Guarda a sexualidade para a sua intimidade. Mas é por isso que a gente precisa falar sobre os temas nos livros, porque esses temas ainda não são normais para muita gente. Muita gente ainda precisa se deparar com esses temas para tentar, de alguma forma, enfrentar os seus próprios preconceitos, para que novos Vítors, né, e que talvez aquele porteiro seja tocado de alguma forma, né? Então, a gente precisa falar e não pode ficar quieto, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade ainda muito que escuta o que quer, né? Então... Mas você sabe que eu acho que a gente está longe. Eu acho que a gente está longe de ter chegado, e a gente está muito mais lento do que a gente deveria. Mas o que a gente está vivendo de ampliação de consciência, graças a Deus, é irreversível. É irreversível, sabe? Em todos os níveis. Assim, os corpos, talento está muito lento, mas os corpos serão respeitados. Serão respeitados. Eu acho que isso é uma realidade que veio para ficar. Eu concordo muito com isso. Eu acho que este século é um século que traz muitos desafios, como todos eventualmente, mas traz muitos desafios, muito perigo, muito retrocesso, mas há efetivamente uma coisa que avança, há uma coisa que avança de uma vez por todas e que começa no feminismo. As mulheres, eu acho que nunca se assistiu a uma panorâmica de empoderamento das mulheres como se está a assistir agora, e tem muito que ver também com o movimento LGBT, tem muito que ver também com um protesto e uma valorização da negritude. Por isso, é como se de repente todos os núcleos que eram voltados a ser uma espécie de minoria, uma espécie de periferia, estivessem profundamente cansados, fartos, exaustos dessa periferia e não aceitassem mais. E eu acho que, de facto, este século vai ser um século de conflito, porque é óbvio que se os oprimidos querem chegar mais ao centro, é óbvio que os opressores vão resistir como puderem resistir, mas não tem mais como parar isso. As pessoas oprimidas vão deixar de ser oprimidas porque vão ter de conseguir ultrapassar e atravessar essas portas. Antes da gente entrar nas perguntas do público, queria fazer um jogo rápido para a gente terminar, que é o que eu faço também no podcast, que é o ping-pong literário. Eu vou fazer perguntas objetivas, cada um dá uma resposta objetiva, tá bom? Eu vou dizer mal de tudo. Se eu não souber o que é, eu digo mal. Eu vou falar, passo. Boa.
Uma inspiração pessoal para vocês. Ah, Carla, você, o Brasil, água de coco. Deixa eu só dizer uma coisa sobre os dois. O Pedro, quando aparece, ele aparece gostando de um livro meu. E eu fui acompanhando. E quando ele convida para eu escrever uma coisa para o livro, ele pergunta, não sei se você, não sei o quê. E eu disse, se você não convidasse, eu ia ficar puto. Se você publicasse um livro, eu nunca diria isso se ele tivesse convidado outras pessoas e não eu. Mas como ele deu certo, como ele convidou, ele lembrou de convidar-me, eu declarei, se ele não me convidasse, eu ia ter um ciúme. Eu ia ficar com ciúme para sempre. Eu ia odiar qualquer escritor que chegasse perto dele, porque eu ia pensar, ele gosta mais daquele escritor do que de mim. Então... Eu te amo, Walter. Então eu gosto muito dele. Eu tenho um carinho com ele. Ele tem um belíssimo pai que está sentado aí a algures, mas eu tenho um carinho muito paterno por ele. E quero muito vê-lo a dar certo. E a Carla aconteceu com a Carla o mesmo, eu contei isso já para ela, aconteceu o mesmo que aconteceu com o Bartolomeu Campos de Queiroz, quando um período eu vinha no Brasil e todo mundo falava, você tem que ler Vermelho Amargo, você tem que ler Vermelho Amargo. E não só diziam que eu tinha de ler, como traziam o livro, Walter, eu trouxe um presente para você. E era Vermelho Amargo, e depois outra vez Vermelho Amargo. Eu cheguei a ter uns 6, 7 exemplares, porque o povo dava o livro para mim, achando que eu ia adorar. E por algum motivo, o livro sempre, aquilo é bem breve, mas sempre ficava perdido aqui e lá, e eu demorei assim 1 ano e meio até ler Vermelho Amargo. E quando eu li, eu entendi, é assim, caramba! E ele já tinha morrido, o Bartolomeu Campos, e eu assim, Bartolomeu Campos é meu amigo, eu não sabia que esse homem é meu amigo. E ele morreu antes de eu poder dizer-lhe que sou amigo dele também. E então fiquei muito tocado. E um dia começam assim, você tem que ler Carla Madeira. Você tem que ler Carla... E eu ia a Belo Horizonte, eu tenho muitos amigos em BH, você tem que ler Carla Madeira. E eu assim, caramba, que assombração é essa? Que eu não posso fazer nada, e eu estou comendo, então o povo, Carla Madeira, Carla Madeira, Carla Madeira. E eu estava sentindo assim, um reflexo condicionado, assim, uma coisa pavloviana, assim, você não vai conseguir fazer nada sem ouvir, escutar esse nome. E então um dia a gente cumprimentou-se, a gente encontrou em BH, e eu disse, olha, Carla, todo mundo diz que eu tenho que ler o seu livro, eu vou ler o seu livro. E depois eu li e eu entendi. Assim, eu entendi porque é que todo mundo achava que especificamente eu tinha de ler a Carla Madeira. Por isso, é com um orgulho enorme que eu estou junto desses dois. E por isso vocês são, de facto, uma inspiração. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ele não tem noção do tanto que eu sou fã dele, mas, bom, eu vou dizer o seguinte, a minha inspiração são as mães, incluindo o Walter. Amei. Um livro que vocês gostariam de ter escrito? Tá muita puxação de saco isso daqui. Eu adoraria ter escrito um livro que mudou a minha vida, que foi A Metamorfose do Kafka. É categoricamente um livro, assim, claro, adoraria ter escrito tudo que o Proust escreveu, não é? Só, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, eu não importava nada ter escrito. Mas A Metamorfose do Kafka eu li quando era menino e mudou tudo na minha vida. Mudou tudo o que eu pensava sobre o mundo e sobre a escrita. Eu não sei se eu gostaria de ter escrito, mas eu não gostaria de viver no mundo que esse livro não tivesse sido escrito, que é Grande Sertão Veredas. Acho que ter escrito é muita loucura, né? Mas assim... não dá para ser, né? Vocês abandonam uma leitura quando não está muito legal? Quando vocês não estão gostando? Vocês abandonam uma leitura? Olha, eu estou aprendendo a fazer isso. Não era de fazer, não. Eu insistia, eu tinha um certo... Mas agora eu estou conseguindo. Eu não abandono uma, eu abandono 1000. Estou sempre abandonando. Assim, abandonei. Pode ser, assim, qualquer coisa. Mas a gente tem muito pouco tempo, é muita ansiedade. Não tem comprimido que chegue para lidar com alguns livros. Então, adeus, nossa relação chegou ao fim. Um bom filme ou série que vocês assistiram recentemente?
Eu assisti a muita coisa agora. Eu vi um filme iraniano chamado Um Herói. Não sei se aqui será o mesmo título, mas é sobre um homem que quer sair da cadeia porque está preso por uma dívida que não conseguiu pagar, e ele inventa um esquema para que as pessoas se compadeçam dele e façam donativos. Só que depois ele é descoberto... spoiler? Depois ele é descoberto que aquilo foi um esquema, e ele não só volta para a cadeia, como volta para a cadeia profundamente desonrado naqueles códigos que o Irã, como vocês dizem, não é? Os códigos iranianos, naqueles códigos muito severos. Então é um filme incrível, incrível. Um herói. Eu vi recentemente um filme que mais me impactou, foi Incêndios, que não é um filme novo, Nossa, não é recente, socorro. mas assim, eu fiquei, no dia seguinte, amanheci travada das Sei, coisas, sei que como é. realmente foi uma coisa muito absurda. Uma comida que vocês amam? Pão de queijo. Purê de batata. Nossa, pelo amor de Deus. Chocolate. Vou passar, gente, Carla, porque como é assim? muito. Nossa, eu amo massas em geral. Passa. Tá bom. Destino inesquecível. Um destino inesquecível. O destino da vez tem sido Maraú, na Bahia. A Bahia, gente. Bahia. A Bahia é É inesquecível. inesquecível. Olha, vou dizer Rio de Janeiro, Islândia. Vou dizer Teherão, Irão. Persépolis. Tóquio. Egito, Cairo. Israel, Jerusalém. Que maravilha, hein? Quais livros vocês estão lendo agora? Eu estou lendo da Olga Tokarczuk. Escrever é muito perigoso, né, Vânia Moraes? Escrever é muito perigoso, e acabei de ler o Doenças do Brasil. Estou completamente impactada. Magoada. Obrigado. Nossa, mas é assim, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Olha, eu raramente estou lendo alguma coisa, porque a minha ansiedade obriga-me a ler no dia. Então eu li, antes de ontem, uma coisa do Hoffman, ilustrada pelo Eduardo Berliner, editada pela Ubu, que é lindíssimo. Depois li um ensaio, quando vinha para cá, do Conde de Mirabeau, erótica não sei o quê, que achei uma porcaria. Depois li ontem, antes de ontem, li um livro do Efraim Almeida, com vários textos sobre ele, chamado Uma Coisa Linda. Ontem li o livro, o catálogo da Carolina Maria de Jesus, Instituto Moreira Salles, Mar, uma exposição absolutamente incrível, catálogo absolutamente incrível, Conceição Evaristo dentro do catálogo, absolutamente maravilhosa. Hoje comecei a ler de manhã o livro do MASP do Luís Zerbini, que eu tinha lido no ano passado, mas eu ganhei um exemplar agora assinado, e eu estou relendo para sublinhar. E pronto. O Luís tem um livro que fala do coeficiente artístico do Duchamp, e que é lindo esse texto do livro dele, que fala justamente daquilo que a gente conversou. Existe um coeficiente artístico. Quanto mais a intenção do autor foi diferente da percepção do leitor, isso ele falando para a arte em geral, maior o coeficiente artístico. Oba. E como a gente está na Bienal, queria que cada um falasse 3 livros que vocês recomendariam para as pessoas que saírem daqui e já comprarem. 3. Agora eu quero falar uma coisa. Eu vi uma foto do Walter com uma sacolinha transparente, e dentro tinha o Natureza da Mordida. Olha como são as coisas. Faz favor, hein? Não abandona no meio, não.
E para terminar, temos aqui as Eles perguntas. pediram para fazer uma foto, assim, tipo garoto propaganda. Não, mas tem que parecer que você está comprando alguma coisa na livraria. Eu assim, como é que eu faço? Segura uma sacolinha assim. Aí vai meter dentro o quê? Assim, bota um livro. E meteu assim uma coisa. Eu assim, não é um livro qualquer. Eu vou escolher um livro que eu vou colocar dentro da sacolinha. Assim, mas não aparece muito. Não, o pouco que apareça, eu sou responsável, porque eu vou dar a cara por ler isso. E então não vou colocar qualquer coisa. Então coloquei isso. Olha para vocês verem. Agora você tem que ler e mandar notícias. Tá? A gente tem algumas perguntas. A maioria já foi falada aqui, mas para terminar, também nosso tempo está gritando aqui, que zerou. A Elisa faz uma pergunta para nós três. Quem na sua vida te ensinou mais sobre o amor? Minha mãe. Minha mãe. Desculpa, pai, mas minha mãe também. Eita! O pai dele há pouco dizia para mim que achava que era mais bonito que eu. E eles são bem não. parecidos. Somos parecidos, mas eu sou lindo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Agora vai ter sessão de autógrafo. Eu vou ter uma mesa meio na sequência, então quem quiser autógrafo do meu livro é só depois da outra mesa, a partir das 7h30 aqui também. Mas queria agradecer a todos que vieram, ficaram na fila. Vocês fazem essa Bienal acontecer. Vocês fazem a gente estar aqui, então a nossa homenagem é para os leitores que vêm aqui nos acompanhar e nos prestigiar. Obrigado a todos. E obrigado a todos que ficaram aí fora, que não puderam nem entrar. Obrigado. Obrigado pela paciência de ficarem aí. Obrigada para todo mundo.